Vocês assentar uns instantes. Queridos filhos e filhas, nós hoje, com esta sagrada liturgia e com este evangelho, encerramos a tríplice manifestação de Jesus. Nós celebramos a Epifania, o dia da Epifania, onde os reis magos visitam nosso Senhor e Ele é manifestado ali aos reis magos. Depois nós temos nosso Senhor que se manifesta no seu batismo para iniciar a sua vida pública, aonde Deus do céu diz: este é meu Filho amado. E hoje nós temos a sua manifestação perante os discípulos com o seu primeiro milagre, as bodas de Caná, a transformação da água em vinho. Este evangelho que São João nos narrou, e São João foi testemunha ocular do que aconteceu, nos dá e nos indica algo muito profundo a respeito do ministério de Cristo, da sua vida, e também da importância da Virgem Maria na história da salvação. Nosso Senhor está em um casamento. Não havia lugar melhor para iniciar a sua vida do que um casamento, porque a Sagrada Escritura, o Gênesis, se inicia com um casamento entre um homem e uma mulher, Adão e Eva. E durante toda a história do povo de Israel do Antigo Testamento, a relação de esposo e esposa é tida como Deus enquanto esposo e o seu povo, Israel, como esposa. Deus que vem desposar o seu povo, que escolhe um povo. Esta relação que o profeta Oséias deixa muito claro nos seus escritos, coloca Deus como aquele que é fiel, aquele que não trai, aquele que permanece fiel apesar da infidelidade do povo. E essa relação de esposo e esposa, essa relação esponsal entre Deus e o povo de Israel, sempre foi muito clara para o povo. E no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, quando Nosso Senhor inicia a sua vida pública de pregação do Evangelho, se inicia em um casamento. Porque Ele agora, como vai dizer São Paulo, Ele é a imagem do esposo e a igreja a imagem da esposa. Deus agora que vem desposar o seu povo na nova aliança. E o fim da Escritura, no Apocalipse, nós temos também, a Sagrada Escritura termina com o casamento. No fim do Apocalipse, nós vamos ouvir: a esposa diz ao esposo: vem, vem Senhor Jesus. Ou seja, a igreja pede que o seu esposo divino venha. Por isso, nós temos aqui o casamento como a grande relação de Deus com o seu povo. E vai dizer o Evangelho que a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados, ou seja, a convidada era ela. É a única vez no Evangelho que Nossa Senhora é citada primeira que Jesus. Porque ela era a convidada. E como em um casamento, quando se convida a mãe, a Virgem Maria não tinha esposo, São José já havia falecido, então se convida o filho também, né? Já que vem a mãe, vem o filho. Só que o filho já havia sido manifestado no batismo e com ele tinha muita gente. Os seus discípulos. Então, quando Nosso Senhor levou para a festa de casamento todo este povo, é óbvio que o vinho faltou. Dom Funtunxim vai dizer que provavelmente uma das causas de ter faltado vinho é que Jesus levou muita gente. Porque haviam feito uma conta. E faltar vinho numa festa de casamento para o judeu, que tem uma festa de casamento que dura vários dias, e para o pai e a mãe do noivo, que deve suprir a necessidade do casamento, da noiva, perdão, então o que acontece? Seria uma vergonha. É como se hoje faltasse comida, não cerveja, porque o vinho é um alimento. O vinho era de suma importância. Imaginem vocês numa festa de casamento, faltar comida, a vergonha do pai, da mãe, da noiva, do noivo, que seja. Faltar comida para os convidados. E é o que iria acontecer. E quem percebeu que o vinho estava faltando não foi o mestre-sala, não foi o cerimonial do casamento, que viu que o vinho ia faltar.
Quem percebeu que o vinho ia faltar era Nossa Senhora, porque como boa mãe, como boa mulher, esposa, dona de casa, Nossa Senhora sabia que o vinho ia faltar. Ela começou a olhar aquele povo chegar, ela olhou para o tanto de vinho que tinha, e como mulher fez uma conta na cabeça e disse: vai faltar, então eu vou ter que ir lá falar com aquele que pode resolver isso. E quando ela chegou e disse a Nosso Senhor: eles não têm mais vinho, e o vinho acabou. Jesus então olha para ela e diz: mulher. Por que Jesus não diz mãe? Diz mulher. Porque Nosso Senhor agora, porque Ele sabe que Ele vai fazer o milagre, a partir daquele momento ela não é mais mãe dele, apenas. Agora, com esta hora que chegou, que é a hora onde ele vai iniciar a sua vida pública, e dali em diante não tem mais volta, ele vai fazer aquele milagre, dali em diante, o caminho dele vai culminar na cruz, na hora perfeita, que é a sua consumação na cruz. Nosso Senhor, quando diz mulher, Ele está voltando lá no Gênesis, aonde Deus disse à serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Nosso Senhor está chamando Maria de mulher porque ela é a nova Eva. São João, em todo o seu evangelho, vai tratar Nossa Senhora como mulher, porque ele quer mostrar a nós que ela é a nova Eva. E agora não é só a nova Eva enquanto mãe de todos nós. Se a primeira Eva fez com que todos se perdessem pelo pecado, agora a nova Eva vai fazer com que todos os cristãos nasçam na salvação. E Jesus vai dizer: a minha hora não chegou. E assim como no batismo, Deus Pai do céu confirmou como pai a sua missão, ela como mãe biológica agora vai dizer: sim, a hora chegou. Tanto é que ela não olha mais para ele, ela olha para os que estão ali e diz: fazei o que ele vos disser. E aqui se encerra as palavras de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. Quodcunque dixerit vobis facite, fazei tudo o que ele vos disser. Não há frase mais emblemática e importante do que esta, porque aqui ela aponta para o Cristo e nos dá o testamento dela: façam tudo o que ele vos disser, como eu fiz, como eu fiz. E aqueles serventes, na obediência, eles então encheram 6 talhas de água. O 6, na Sagrada Escritura, é um número imperfeito. Na Bíblia nós não vamos encontrar nunca 6, é sempre 7, 10, 12, 40, 50, mas 6 é um número imperfeito. Por que 6 talhas e não 7? Porque Nosso Senhor quis mostrar que essas 6 talhas enchidas de água representam o Antigo Testamento, que com a lei, com os profetas, com os sacerdotes, era incapaz de trazer a salvação ao povo. E Ele é a 7ª talha, Ele é a plenitude, é Ele quem faz aquela água se transformar em vinho. E o milagre, meus irmãos, da nova lei, do Novo Testamento, acontece enquanto o povo, aqueles homens, estão enchendo as talhas. Eram 6 talhas de pedra, eles tinham que buscar a água em um poço distante e enchê-las. E o milagre foi acontecendo enquanto estas talhas eram enchidas. Nosso Senhor não esperou as talhas encherem e fez uma oração, mas enquanto as talhas eram enchidas, o milagre aconteceu. E um autor vai dizer que as águas, no encontro com o seu Deus, se coraram. Ou seja, a natureza, no encontro com o seu Criador, se corou. Ou seja, a água se transformou em vinho, e em um vinho bom, em um vinho excelente. E Nosso Senhor transformou 600 litros de água em vinho. Meus irmãos, isso é a plenitude da abundância, da revelação, da salvação. Nosso Senhor, quando faz um milagre, Ele faz em abundância, faz para sobrar e faz bem. Na nossa vida,
Às vezes acontece o contrário, né? A gente pensa que vem ali a abundância e depois a escassez. A vida com Cristo é ao contrário. É a cruz e a ressurreição. É a água em vinho. É na onde nós percebemos o limite da nossa incapacidade, da nossa pequenez, da nossa fraqueza. Deus realiza o milagre da abundância. E então levaram para o mestre-sala. E ele experimentou o vinho. E diz: normalmente guardam o vinho, né, menos bom para o final, quando os convidados já estão embriagados. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. E ali naquele casamento, não faltou o vinho. Hoje, este evangelho, ele quer nos mostrar duas coisas. A primeira, que Nossa Senhora se antecipa em nossas necessidades. Todos nós aqui, eu tenho certeza que já rezamos o terço, que pedimos algo à Virgem Santíssima, que nós já pedimos a ela. Milhares de cristãos no mundo todo pedem todos os dias a ela, recorrem aos seus santuários, suplicam à Mãe de Deus a sua graça. Mas ela sabe das nossas necessidades antes que nós peçamos. Por isso, às vezes a gente nem sabe o que a gente precisa, e ela sabe. Às vezes a nossa oração tem que ser assim: Senhora, eu não sei o que eu preciso, mas a Senhora sabe. Então não deixe faltar. Não deixe faltar na minha vida, no meu matrimônio, na minha casa, no meu trabalho, o vinho. O vinho, meus irmãos, que é o vinho da alegria de quem se sabe filho de Deus, herdeiro do céu. Nós vivemos hoje em um mundo onde a tristeza, a morte tem rondado a nossa vida. E ela é a única capaz de transformar, como diz São José Maria, a prosa diária em poesia. Transformar a nossa água em vinho. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos esse encontro com ela e com o seu filho. E depois, Nossa Senhora nos deixa o seu testamento espiritual. Fazei tudo o que ele vos disser. Não existe mulher mais cristológica que coloca o Cristo no centro do que a Mãe de Deus. Ela diz a cada um de nós: vocês querem me seguir? Façam o que ele vos disser. Nossa Senhora sempre vai apontar para o seu filho, sempre vai apontar para ele. E nós, enquanto cristãos, obedecendo a nossa mãe, olhamos para o Evangelho e sabemos que nós temos que cumprir tudo o que ele disse, fazer tudo o que ele vos disser. Todos os ensinamentos de nosso Senhor, seja com palavras, seja com a sua vida, nós precisamos cumprir como ela fez, sempre auxiliados com a sua graça. E Jesus, nosso Senhor, quem rompe agora com os sinais, com o primeiro sinal, com o primeiro milagre. E isso é muito importante, porque Nossa Senhora vai soar a trombeta. Daquele dia em diante, até o fim do mundo, nosso Senhor continuará fazendo milagres pela intercessão dela. O que começou em Caná da Galileia, quando ela pediu a primeira vez, só vai se encerrar na consumação dos séculos, porque ela continua pedindo, continua intercedendo, e nunca ela vai pedir ao seu filho algo que ele não queira. Por isso possamos recorrer à Mãe de Deus com confiança, com gratidão, pedindo a ela que se realize em nossa vida a palavra de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio e meditemos este evangelho que acabamos de ouvir, suplicando a Nossa Senhora que na sua benevolência interceda pela nossa vida e pelo vinho que ainda falta.